Milionário fica chocado ao ver mendigo negro abraçando sua filha no hospital. Foi logo no meio da tarde que o telefone tocou, trazendo a notícia que virou o mundo de Arthur de cabeça para baixo. A voz do outro lado da linha estava trêmula, urgente. A filha dele, Clara, tinha sofrido um acidente grave. Sem pensar duas vezes, ele pulou no carro e correu para o hospital. Cada segundo parecia uma eternidade. O coração martelando dentro do peito, como se fosse escapar. Ao chegar, sentiu o cheiro cortante do desinfetante. Aquele ambiente frio com um silêncio pesado, só quebrado pelos bips constantes dos monitores. Clara estava lá, deitada, ligada a vários aparelhos. O rosto pálido, quase invisível por trás das máquinas. O tempo parecia congelar. Arthur ficou parado, as mãos tremendo, olhos fixos na filha, o medo apertando o peito até quase sufocar. Ali, olhando para aquelas luzes piscando, ele sentiu uma dor estranha, diferente de tudo que já sentira. De repente, algo chamou a atenção de Arthur. Uma cena fora do lugar, quase um choque na sua cabeça. Um homem, velho, de roupas surradas e rosto marcado pela vida dura, aproximou-se devagar da cama de Clara. Ele era conhecido ali no bairro apenas como mendigo. Muitos olhavam para ele com desprezo, evitavam contato. Mas, para surpresa de Arthur, o homem se ajoelhou, segurou a mão de Clara com uma delicadeza que ele jamais imaginara. O abraço que ele deu na menina foi tão suave, tão cheio de afeto, que pareceu rasgar o silêncio duro daquele corredor. O corpo de Arthur estremeceu inteiro. Ciúmes, confusão, raiva. Quem era aquele homem? O que fazia tão perto da filha dele? Como ela, a Clara moça da alta sociedade, estava ali, abraçando alguém que para ele simbolizava tudo que ele detestava. Murmúrios começaram ao redor, uns cochichos, expressões de incredulidade. O que esse sujeito está fazendo aqui? Será que ele é parente? O mendigo se levantou e, sem olhar para trás, caminhou lentamente pelo corredor sem dizer uma palavra. Arthur ficou ali, paralisado, com a cabeça cheia de perguntas. O rosto da Clara, até então tão distante, agora tinha uma nova história. Uma história que ele não entendia e talvez nunca tivesse tentado entender. Este momento esmagou todas as certezas de Arthur. Aquela dor absurda, o medo escancarado e aquela cena inesperada criaram uma tempestade de emoções. Ele percebeu que o dinheiro e o poder não protegem contra o amor, nem garantem conhecimento sobre quem mais amamos. Mas a dúvida mais cruel invadiu sua mente. Quem realmente era sua filha? Será que ele conhecia a Clara de verdade? Arthur sentiu o coração apertado, a garganta seca, um nós que parecia esmagar seus pulmões. Ele sabia que nada seria como antes. Agora, ele precisava desvendar a verdade, mesmo que isso levasse para lugares dolorosos demais. E a pergunta ficou no ar. Preparado, P? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida do botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Arthur não sabia quanto tempo ficou parado, preso naquele turbilhão de sentimentos. O olhar do mendigo ainda estava gravado em sua mente. O que ele fez por Clara? O que significava aquele abraço? O homem desapareceu pelos corredores do hospital, mas a presença dele ficou, presa nas paredes frias, vincando o ar com perguntas não respondidas. De repente, um grito cortou o silêncio. Era um choro desolado, um som de desespero que fez o coração de Arthur acelerar. Ele virou-se e viu um grupo de pessoas se aglomerando no final do corredor. Um médico com expressão grave falava com uma mulher desesperada, com cabelos desgrenhados e vestida de forma pouco cuidada. No instante em que o olhar de Arthur cruzou com o dela, um nó se formou em sua garganta. A mulher era conhecida.
Dona Rita, murmurou Arthur. O frio na espinha gelando seu corpo. Dona Rita era uma funcionária da casa dele, uma mulher gentil que sempre cuidou da limpeza e da manutenção. Enquanto seus pensamentos se aglomeravam, cordas invisíveis o puxavam na direção dela. Será que Clara havia se metido em alguma confusão? Naquele momento, algo despertou em sua mente. Ele se lembrava de Clara se aproximando de Rita algumas semanas atrás, sempre falando de um amigo, mas nunca revelou quem era. Dona Rita, o que aconteceu? Ele perguntou, a voz trêmula, tentando forçar o controle em uma situação indiferente. É a Clara, ela gritou, ainda soluçando. Ela estava com alguém, algum maluco. Eu não sei o que aconteceu, mas ele provocou o acidente. Os olhos de Arthur se arregalaram, e o mundo ao seu redor parecia ruir. Ele não sabia quem era esse alguém, mas a ideia de que Clara podia estar em má companhia o consumia por dentro. Mas quem é? O que você sabe? As palavras saíram de sua boca descontroladas. Ela respirou fundo, os olhos cheios de dor e confusão. Aquele homem, o mendigo, ele a conhecia. A Clara sempre ajudou ele. Trazia comida, mas eu nunca imaginei que ela estivesse tão envolvida. A última frase saiu como um sussurro, quase um lamento. Um frio percorreu a espinha de Arthur. Como Clara poderia se envolver com alguém assim? Era impossível. Mas a realidade era mais cruel do que sua mente podia aceitar. Precisava entender tudo isso. Precisava entender sua filha, a pessoa que pensava conhecer tão bem. Naquele momento, o enfermeiro apareceu, interrompendo a conversa. Ele olhou fixamente para Arthur, o rosto sério. Senhor, precisamos que o senhor venha contemplar a situação da sua filha. Estamos tentando estabilizá-la, mas há complicações. Aquelas palavras foram como uma paulada. Arthur sentiu a pressão subir. Seu peito apertou. Clara estava em perigo, mas havia algo mais em jogo. O mendigo, Clara. O amor que ela tinha por ele e a negação de Arthur só aumentavam a confusão. Enquanto se dirigia ao quarto, um pensamento assombroso o atingiu. Clara estava fazendo mais por aquele homem do que ele jamais soube. E se o mendigo não fosse apenas um desconhecido? E se houvesse um laço mais profundo entre eles? O que mais ele não sabia sobre sua filha? Ele estava paralisado diante de um novo dilema. A verdade estava prestes a ser revelada e ele não tinha certeza se estava pronto para enfrentá-la. O que poderia ser mais devastador do que o que já havia experimentado? E a pergunta ecoava em sua mente, estrondosa e inquietante. Quem realmente era Clara, a filha que ele pensava conhecer? A resposta, se existia, poderia destruir tudo o que ele acreditava saber. Diante da porta do quarto, Arthur hesitou, sentindo um peso esmagador. Ele não sabia o que encontrar, mas a verdade parecia estar à sua espera, em um lugar escuro e profundo. Ele estava preparado para descer aos abismos que a vida lhe apresentava? Arthur hesitou diante da porta do quarto. O coração pulsava rápido. Ele sabia que precisava entrar, mas a incerteza apertava seu peito como um grilhão. Porém, não tinha escolha. Ele apertou a maçaneta e deu um passo adiante. O quarto era um espaço estéril, com paredes brancas e o cheiro de desinfetante. Clara estava ali, ainda conectada a um monte de aparelhos. O monitor emitia um som rítmico, mas parecia tão distante. Ao olhar para ela, a esperança e o desespero se misturavam em seu coração. Clara! Ele sussurrou, a voz trêmula. De repente, o silêncio foi quebrado. O médico entrou rapidamente. Seu rosto carregava uma expressão grave. Senhor, precisamos conversar. Ele gesticulou para Arthur sair. O homem estava tenso. O sangue de Arthur gelou. O que está acontecendo? Ele perguntou, controlando a respiração. A resposta do médico trouxe uma avalanche de emoções. Houve complicações. Precisamos agir rápido. E há algo que você precisa saber sobre o que aconteceu.
As palavras pesavam no ar. O homem continuou. Clara estava com um amigo no momento do acidente. E esse amigo não é quem você pensa que é. O coração de Arthur disparou. A interrupção, a menção de um amigo, tudo se entrelaçou em uma teia de confusão. Quem era esse homem? Arthur perguntou. A pressão no peito aumentava. O médico hesitou, buscando as palavras. O homem que estava com ela, ele é um mendigo. Ele estava no carro. Mas, senhor, não é só isso. Clara foi encontrada com ele em um local diferente do que seu endereço aqui. O que sabemos é que ela estava fugindo de algo. Ou alguém. As peças começaram a se encaixar de forma aterradora. As palavras do médico ressoavam em sua mente como um eco ensurdecedor. Fugindo. Arthur piscou, tentando processar. Fugindo? Do que você está falando? Ela tinha um passado que você desconhecia. O médico olhou para ele com um olhar sério. Um passado que a fez se preocupar suficientemente para estar junto daquele homem. Arthur respirou fundo. A sensação de estar em um pesadelo aumentava. Mas como? Por que ela não me contou? O que mais eu não sei sobre a minha própria filha? A frustração explodiu em sua voz. Neste exato momento, o equipamento começou a apitar e as enfermeiras correram com pressa. Um alvoroço tomou conta do quarto. Arthur foi empurrado para o lado, seus olhos fixos em Clara, que começava a tremer de forma incontrolável. O médico gritou por ajuda e o pânico tomou conta do lugar. A situação desenrolou-se em um frenesi de vozes e movimento. Arthur estava paralisado, seu coração batendo descompassadamente, enquanto a equipe médica lutava para estabilizá-la. Ele não conseguia entender. Não conseguia aceitar. Ninguém lhe dizia nada. O mundo se tornava um borrão de emoções e gritos. E então aconteceu. Uma mulher de cabelos desgrenhados apareceu do lado de fora da porta, com um olhar desesperado. Era a Dona Rita. Ela estava pálida, quase irreconhecível. Clara, eu preciso vê-la. Cada palavra dela era um clamor, uma súplica. Arthur se virou confuso e incrédulo. Como você sabe? O que você sabe que eu não sei? Ele não conseguia esconder a raiva. Ele queria respostas e estava perto de gritar. Dona Rita parecia frágil, mas determinada. Ela me contou sobre o mendigo. Ele é mais do que um amigo. Clara não estava só ajudando. Ela está protegendo um segredo maior. As palavras dela caíram como uma bomba. Proteger? Que segredo era aquele que poderia fazer Clara se envolver daquela forma? Arthur estava prestes a perguntar mais, mas então um grito de Clara ecoou pelo quarto. O monitor começou a apitar incessantemente novamente. As enfermeiras se apressaram e o médico virou-se para Arthur com os olhos arregalados. É agora ou nunca. Precisamos agir. Num instante, Arthur se viu cercado por gente, cercado de corpos em movimento. Ele queria alcançar Clara, mas um desespero profundo agarrou seu coração. O que estava acontecendo? O que mais ele havia ignorado sobre sua filha? As respostas estavam ali, à sua frente, em uma tempestade de caos. As perguntas gritavam em sua mente. Clara estava em perigo, e tudo estava prestes a mudar de forma irrevogável. O que significava tudo isso? O que ele descobriria sobre as profundezas da vida dela? A cada segundo que passava, a dúvida crescia ainda mais, e a única certeza era que nada seria igual depois daquele dia. A verdade estava prestes a rasgar o véu de seu mundo, e ele não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar. Arthur estava paralisado, cercado por enfermeiros e médicos que se moviam rápido, e a cena na sala estava se desenrolando diante de seus olhos como um pesadelo. O grito de Clara reverberou, cortando o ar, e o monitor apitava frenético. O ar denso em volta dele parecia sufocá-lo, enquanto sua mente girava em torno daquelas revelações. Estrondos de vozes preenchiam a sala, os gritos misturando-se a um sentimento de pavor crescente. Por favor, Clara, segura firme! Ele murmurou em desespero, as lágrimas brotando em seus olhos. Do outro lado, Dona Rita empurrou as pessoas ao redor e entrou, com os olhos cheios de medo.
Arthur, o que está acontecendo? Onde está o mendigo? As palavras dela caíram sobre Arthur como uma pedra. O que você quer dizer? O mendigo? O que você sabe? Ele precisava urgentemente de respostas. A única coisa que se passava em sua mente era a imagem de Clara e a conexão que sentia com aquele homem misterioso. Dona Rita estava pálida, quase tremendo. Ele não é quem você pensa. Clara não estava apenas ajudando. Havia algo mais. Arthur quase perdeu o controle. O que mais você sabe, Rita? O que está acontecendo com a minha filha? Ela hesitou, mas a urgência no olhar dele fez com que as palavras saíssem como um sopro. Eu vi eles juntos, e não era só amizade. Oh meu Deus, Arthur! Clara estava apaixonada. Ela disse que ele era forte, que merecia uma chance. Aquelas palavras cortaram como lâmina. A imagem do homem em farrapos, o mendigo participando do mundo íntimo de sua filha, agora em um novo contexto, fazia o estômago de Arthur revirar. Mas ainda havia mais. E se isso tudo não for só amor? O que quer dizer com merecia uma chance? Antes que possa processar essa revelação, o médico, cercado por enfermeiras, voltou a sua atenção. Precisamos estabilizar Clara. É urgente. O que você está escondendo? Arthur sentiu uma explosão de adrenalina. Como você sabe sobre o mendigo? O que ele tem a ver com tudo isso? Ele estava desesperado, buscando alguma lógica em meio ao caos. O médico hesitou novamente. Ele não é só um mendigo. Ele é o irmão. Um silêncio inerte tomou conta do quarto. As palavras ecoavam na cabeça de Arthur, fazendo tudo parecer surreal. O irmão? O que isso significava? Como assim, irmão? Clara tem um irmão mendigo? Ele estava sem palavras, completamente atordoado. Era uma revelação devastadora que desconstruía tudo o que ele pensava saber sobre Clara. A mãe dela, ela teve um passado difícil, se separou do pai e por problemas financeiros ele acabou na rua. Clara sempre soube, sempre esteve tentando ajudar, mas não conseguiu contar para você. O médico parecia pesar suas palavras, oferecendo um olhar de compaixão. Uma torrente de emoções invadiu Arthur. Ciúmes, raiva, dor. Como ele não sabia disso, sua mente girava. O mendigo não era uma figura insignificante na vida de Clara. Ele era parte dela, algo que Arthur não podia ignorar. E se o amor que Clara tinha por ele fosse mais profundo do que ele jamais imaginou? Naquele momento, algo dentro de Arthur se quebrou ao meio. O desespero, a dor, as incertezas começaram a emergir. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? O caos no quarto aumentava enquanto Clara tremia, e Arthur se forçou a se aproximar. Ele precisava protegê-la, mas a dúvida e a desconfiança estavam se acumulando como nubarrões no céu. Ele estava prestes a perder tudo o que amava, e a verdade agora parecia um abismo sem fundo. Um movimento atrás dele chamou sua atenção. A porta se abriu de uma vez, e um homem, o mendigo, atravessou a porta com uma determinação feroz. A frase que saiu de seus lábios ecoou como um trovão. Eu não vou deixar que ela sofra por causa de você. Um choque atravessou Arthur como uma faísca de eletricidade. O que era isso? Nesse momento, tudo o que ele acreditava saber estava prestes a desmoronar. E a confusão tomou conta dele. Ele precisava de respostas. Precisava confrontar a verdade. As emoções estavam à flor da pele. E enquanto os olhares se cruzaram, uma única pergunta pairou no ar. Quem ele deveria realmente proteger? Clara ou aquele homem que reivindicava ser seu irmão? A resposta poderia mudar tudo. Arthur estava paralisado, cercado pelas vozes frenéticas, enquanto o mendigo, com um olhar desafiador, se posicionava diante dele. Eu não vou deixar que ela sofra por causa de você. A tensão no ar era palpável. As enfermeiras, atarefadas, não faziam ideia do que estava por vir. Quem você pensa que é para dizer isso? Arthur rosnou, o coração martelando. Cada palavra parecia puxar um cordão emocional que se esticava entre ele e Clara, que estava em perigo. O mendigo não se intimidou. Seus olhos mostravam uma ferocidade que Arthur nunca esperou encontrar.
Eu sou alguém que se importa com ela. Eu sou o irmão dela. O grito atravessou a sala como um raio. Arthur balançou a cabeça confuso. Aquilo não podia ser verdade. Como assim, irmão? Como você pode? Ele começou. Mas as palavras ficaram presas na garganta. O médico, percebendo o tumulto, avançou. Precisamos focar em Clara. Esse não é o momento. Mas a verdade estava prestes a explodir. O mendigo virou-se para Arthur e gritou: Você nunca soube. Clara não é apenas sua filha. Ela é filha de uma mulher que fez escolhas. Aquela mulher é minha mãe também. As revelações caíam como chuva ácida, ferindo a superfície da vida que Arthur pensava ter construído. Uma verdade implacável que desfazia sua realidade. Um murmurinho percorreu a sala. Os olhos se viraram. As expressões eram de choque absoluto. O que você está dizendo? Arthur mal conseguia falar, a mente girando em busca de sentido. Primeiro Clara, depois a verdade. O médico insistiu, mas o marejar dos olhos de Arthur lhe dizia que não poderia ignorar. Você não é só um mendigo. Você é irmão dela. O próprio impacto da pergunta fez a sala ecoar. Sim, o mendigo exclamava agora com desespero. Nos separamos, mas eu sempre estive perto. Ela me ajudava, mas você sempre a afastou de mim por causa do status que você tanto valorizou. Arthur errou. O peso da culpa o atravessava. As memórias de Clara ajudando as pessoas em sua rua. Momentos em que ela falava sobre empatia. Ele nunca imaginou que havia um por trás tão intenso. Seu nome. O que você se chama? Como posso confiar em você? Meu nome é Lúcio, o mesmo que seu verdadeiro sogro. Aquelas palavras eram como flechas, atingindo em cheio o coração de Arthur. A revelação se despedaçava como um vidro quebrado, e ele estava no meio do estilhaço. A enfermeira voltou a intervir. Senhor, precisamos de você lá fora, é urgente. Arthur mal conseguiu processar. A luta dentro dele era intensa. O mendigo, Lúcio, era bancã, mas a vida dele, a conexão com Clara, era muito mais do que amizade. Algo o consumia. Você precisa ir. O estado dela é crítico. O médico insistiu. Arthur se virou. O horror lhe apertava os músculos. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um grito agudo ecoou na sala. Clara estava começando a convulsionar. Seu corpo se debatendo na cama enquanto os monitores apitavam freneticamente. Não, não, Clara! Arthur gritou. Mas o enfermeiro o segurou. Não pode entrar, é perigoso. Era como se a vida dela estivesse escorrendo pelas suas mãos, e ele nada podia fazer. A confusão crescia como uma onda enorme, e os ecos da verdade pareciam moldar um novo pesadelo. Dona Rita, ainda lá, tinha uma expressão pálida. Arthur, nós precisamos entender o que isso tudo significa. Vamos! Precisamos esclarecer as coisas. Enquanto o caos dominava, ele sentiu o vazio invadir seu ser novamente. Ele estava preso entre a verdade que acabara de descobrir e a vida que estava prestes a se desvanecer. Lúcio se aproximou, agora sem raiva, só preocupação. Clara precisa de você, mas talvez esta seja a hora de você aceitar quem ela é. As palavras de Lúcio eram sobre mudar tudo, e com cada segundo que passava, cada escolha feita, tornava-se mais claro que Arthur teria que enfrentar sua própria verdade. O que significava isso para Clara? O que ele realmente sabia sobre sua filha? O futuro estava repleto de perguntas que só aumentavam a cada segundo. A única certeza era que a partir daquele momento, nada mais seria igual. Arthur estava paralisado, cercado pela agitação no quarto de Clara. O olhar de Lúcio, o mendigo que se dizia seu irmão, estava carregado de desespero e determinação. Clara estava em perigo, e a urgência da situação parecia envolvê-lo como um cobertor sufocante. A vibração do monitor preenchia o espaço, apitando como um alerta incessante, e Arthur sentia seu coração disparar descontroladamente. Ele olhou para Clara, a filha que ele pensava conhecer tão bem, e a verdade começava a desmoronar em torno dele como um quebra-cabeças cujas peças não se encaixavam. Irmão? Como pode ser?
Ele não conseguia processar. Por que você nunca apareceu antes? A resposta de Lúcio foi interrompida por um novo grito agudo. Clara convulsionava, seu corpo lutando contra forças invisíveis. Arthur queria avançar, mas os enfermeiros o seguraram firmemente. O médico, em um tom autoritário, pediu para que todos se afastassem. É sério. Precisamos estabilizá-la agora. Nesse instante, um barulho ensurdecedor ecoou pelo corredor, interrompendo a tensão. A porta do hospital se abriu abruptamente e uma mulher entrou em pânico, com o cabelo desgrenhado e os olhos arregalados. Era uma figura familiar, mas completamente fora de lugar. "Clara!" gritou Dona Rita escandalizada. "O que aconteceu? Você não pode fazer isso com ela." Arthur se virou, confuso. "Dona Rita, o que você está fazendo aqui? Como você..." Mas ela ignorou a pergunta, seu olhar fixo em Lúcio. "Você, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar longe dela. A moça, tão frágil, exibiu uma força inesperada. Ela é minha irmã." Lúcio respondeu com ferocidade, "E eu não vou deixá-la." As palavras voavam pesadas entre eles, e Arthur estava prestes a explodir em raiva, quando, de repente, uma realidade chocante atingiu seu coração. "Espere!" ele gritou, fazendo com que todos parassem. "Quem é você, Dona Rita? Por que você parece saber tanto sobre esses dois?" O rosto dela ficou pálido, e por um momento, Arthur poderia jurar que algo a conturbara. Eu trabalhei na casa de vocês por muitos anos, Arthur, mas não era só isso." Com os olhos marejados, ela continuou. "Clara não é a única que tem segredos." O ar ficou pesado. "O que você quer dizer com isso?" Arthur sentiu o mundo desabar ao seu redor. "Dona Rita, fale logo." Ela respirou fundo, as mãos tremendo. "Quando eu trabalhava na casa, eu descobri a verdade sobre a família dela. A mãe deles tinha um passado sombrio. Clara não é só filha do seu amigo. Ela é a filha de uma mulher que os abandonou." Seus olhos se arregalaram em terror ao perceber que tinha deixado escapar informações demais. Arthur ficou atordoado, cada palavra dela ressoando como um eco em sua mente. Como assim abandonou? Lúcio também parecia confuso, e isso intensificou a ansiedade. "Dona Rita, o que você sabe?" "A mãe dela..." começou, mas a frase ficou presa. Ela hesitou, olhando para os dois, a culpa dançando em seu olhar. Ela não só abandonou, como fez um pacto para proteger seus filhos. Um silêncio mortal invadiu o quarto. Arthur sentiu um nó no estômago, e a verdade começava a se desenhar, um quadro grotesco em sua mente. "Pacto? Que pacto?" As paredes pareciam se fechar ao seu redor enquanto Dona Rita sussurrava. Ela envolveu-se em algo que devia ter ficado enterrado. Poder, coisas que foram melhor esquecidas. E agora, Clara e Lúcio, eles estão no meio disso. O coração de Arthur disparou como nunca antes. O complexo emaranhado de relações estava prestes a se desfazer. Seu raciocínio girava sem controle. Como tudo isso poderia estar ligado? O que mais ele não sabia? E, de repente, um grito estrondoso estremeceu o corredor, seguida de uma explosão de luz e som. As luzes piscaram e começaram a falhar. "Desligue as máquinas!" Alguém gritou em pânico. O caos se instalou, e Arthur viu Lúcio sendo puxado para fora da sala, gritando por Clara, a única coisa que ele queria proteger. O mundo ao seu redor estava em colapso, e uma única pergunta pairou no ar, cortante como uma lâmina. O passado de Clara era um pesadelo que ele ainda não havia enfrentado, e agora ele precisava decidir quem ele deveria confiar. A todo momento, os segredos pareciam flutuar como sombras em um abismo profundo, e a dúvida apertava seu coração. O que mais iria descobrir antes que tudo acabasse? Arthur não sabia se deveria se mover ou ficar parado. O caos em torno dele era absoluto. Clara tremia na cama, os monitores apitando como se estivessem avisando sobre um desastre iminente. As enfermeiras gritavam para uns e para outros, mas tudo parecia distante. Ele só conseguia focar na imagem do mendigo, Lúcio, que agora afirmava ser seu irmão.
As palavras de Dona Rita ecoavam em sua mente, misturando-se com o "Não, não, Clara!" Arthur implorou, mas suas emoções estavam em frangalhos. A sala parecia um labirinto, e Lúcio estava ali, com a mesma determinação que Arthur sempre teve, mas agora um inimigo. Se você realmente a ama, então me diga a verdade. A compaixão ainda lutava contra a raiva que fervia dentro dele. Foi quando uma mulher entrou apressada, com um olhar desesperado, o cabelo despenteado, os olhos arregalados. Era a mãe de Clara. Uma estrondosa bomba que explodiu no meio do caos. Arthur ficou paralisado. A angústia tomou conta dele. "Mãe!" Clara gritou, mas o chamado saiu entrecortado, como se estivesse lutando para respirar. Dona Rita e Lúcio finalmente se calaram. O olhar da mãe de Clara, cheio de dor, disparou a adrenalina nos presentes. "O que está acontecendo? O que você fez com a minha filha?" Ela apontou para Arthur, mas a confusão estava clara em seu rosto. Eu não fiz nada," Arthur respondeu, tentando entender aquela súbita virada. "Ela está se machucando. A culpa não é minha." Mas ele se sentia encurralado. O conflito entre proteger Clara e lidar com a revelação da mãe dela era sufocante. "Clara sempre esteve protegida. Eu tentei." A mãe gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. O olhar de Lúcio se endureceu. "Proteger de quê? Do mundo ou de você mesma?" O peso nas palavras dele era palpável. Clara se debatia mais intensamente, e o pânico começou a se espalhar como fogo. Foi então, como um relâmpago, que Arthur se lembrou de algo que tinha ignorado. Ele se virou abruptamente. "O que você quer dizer com proteção? O que Clara não sabe sobre o passado dela?" Cada palavra saía afiada como uma lâmina, cortando o silêncio. As respostas estavam próximas, mas somente se ele ousasse questionar. A mãe de Clara hesitou e então entrou em colapso. "Ela não sabe. Clara não sabe que você é seu pai." Um ruído ensurdecedor cortou o ar. A revelação atirou todos os envolvidos para trás como um tambor repentino. Arthur ficou em choque. "Eu sou o quê?" A verdade dele desmoronou. As peças se encaixavam de forma distorcida, quase como um quebra-cabeça demoníaco. Ele olhou para Lúcio e então para Clara, que ainda se contorcia sob a pressão dos equipamentos. O monitor apitava como um alerta de emergência, e tudo ao seu redor começou a rodar. Não podia ser. Ele foi pai numa crise de amor jovem, e tudo que construiu desapareceu em questão de segundos. "Mas isso não faz sentido. Por que você nunca disse nada?" Ele se virou para a mãe, a raiva se misturando com a confusão. "Por que esconder isso dela?" A mãe de Clara baixou a cabeça. Era perigoso, o passado. As palavras dela não conseguiram atravessar a distância entre eles. A porta do quarto se abriu e entrou mais uma figura. Alguém que Arthur não esperava ver. Era o pai de Clara. O homem cuja imagem havia sido apenas uma sombra em suas memórias, mas que agora tomou forma real. "Eu vim salvar você, Clara", disse prenhe de desespero. A sala se encheu de murmúrios. O pai, tão distante, agora presente no caos. A conexão de cada pessoa neste quarto estava repleta de segredos e mentiras. Todos eles estavam entrelaçados como um novelo conturbado, e a tensão evoluía para um clímax tremendo. Enquanto todos se aproximavam de Clara, que pulsava com muita luta, Arthur teve certeza de que a verdade estava ali, encurralada, pronta para explodir. Seria um grito de destruição ou de libertação? E então o monitor apitou mais uma vez, e os batimentos de Clara começaram a decair. O mundo parou. A dúvida dissolveu tudo ao redor dele. Ninguém sabia o que se passaria a seguir. O futuro estava em suspenso, e a pergunta ficou no ar. Como tudo isso terminaria? Arthur estava paralisado, cercado pelo caos ao redor. A sala estava repleta de gritos e o monitor de Clara apitava como um aviso de emergência. Ele sabia que precisava agir, mas a revelação de Dona Rita ainda ecoava em sua mente como um trovão. Clara, sua filha, estava em perigo.
e a verdade parecia distante, flutuando em um mar de confusão. Eu sou o quê? O coração de Arthur estava disparado, uma tempestade de emoções percorrendo todo o seu corpo. Ele sentiu uma pressão no peito, como se cada respiração o levasse ao limite. Múcio, o mendigo que se dizia irmão de Clara, agora se tornava uma figura ainda mais complexa e confusa. E quem era aquela mulher que entrara sem aviso? Por que você nunca disse nada? Arthur disparou para a mãe de Clara, enquanto o pânico crescia ao ver sua filha se debatendo na cama. Era perigoso. Ela começou a explicar, mas as palavras saíam sem força, como se carregassem o peso de todos os segredos já guardados. Nesse momento, Clara deu um grito desesperado e o monitor começou a apitar freneticamente. Ela precisa de você, Lúcio gritou, mas na mesma fração de segundo, seu corpo ficou paralisado. Arthur percebeu algo que nenhum deles estava notando. Uma sombra se movia rapidamente do lado de fora. Clara, eu vou ficar com você! Arthur gritou, mas o desespero tomou conta. Ele queria atravessar aquela barreira de enfermeiros, quebrar as correntes da realidade. E então, do nada, a luz do hospital começou a falhar, piscando como se estivesse lutando para se manter acesa. O ar ficou pesado, carregado de uma energia estranha. Todos na sala trocaram olhares confusos, e uma onda de murmúrios tomou conta. Lúcio encarou Arthur com os olhos arregalados. Isso não é normal, Arthur disse, a calma fugindo de seu tom. E nesse instante, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura encapuzada, envolta em um manto escuro, parecendo mais um espectro do que uma pessoa. A tensão na sala aumentou. O que você está fazendo aqui? Ele parecia saber muito mais sobre o que estava acontecendo do que qualquer um ali. É hora de encerrar essa farsa, disse a figura com uma voz profunda e ressoante. A verdade deve vir à tona. Todos ficaram em silêncio. Um nó se formou na garganta de Arthur. Ele sentiu que algo terrível estava prestes a acontecer. A figura se aproximou, e Lúcio tentou defender Clara. Afaste-se dela! Um movimento rápido, e a figura levantou uma mão, como se invocasse poder. As luzes se apagaram completamente, e um silêncio absoluto tomou conta. Súbito, um jato de luz voltou a iluminar a sala, e quando Arthur conseguiu abrir os olhos, a figura estava agora mais perto de Clara. Algo reluzia em sua mão, um medalhão. Ele ofuscava com uma luz que parecia pulsar no ritmo dos batimentos cardíacos de Clara. O monitor começou a apitar ainda mais alto, e uma onda de energia envolvia a jovem de uma forma que Arthur nunca viu. Não! O que você está fazendo com ela? Arthur gritou, o pânico tomando conta dele. Saia agora! Mas a figura apenas sorriu, um sorriso que não transmitia nada de bom. Ela é uma peça-chave numa história muito maior do que você imagina. Nesse momento, as paredes começaram a se contorcer, como se a própria realidade estivesse sendo moldada. A sala parecia encolher, e os rostos de Dona Rita e do pai de Clara estavam congelados em horror. A luz do medalhão aumentava, e Arthur viu uma cena passar diante de seus olhos como um filme. Lúcio estava parado, os olhos fixos no medalhão, e a expressão em seu rosto se transformou. Um reconhecimento. Não pode ser, murmurou, como se estivesse ouvindo verdades não ditas. Mas o impacto foi devastador. O medalhão brilhou ainda mais. E uma imagem se formou ao redor de Clara, uma lembrança de um passado sombrio, que Arthur nem sabia que existia. A figura encapuzada sorriu novamente, olhando para todos. A verdade é impossível de ser escondida, e agora todos vocês terão que confrontar os fantasmas do passado. E com isso, o chão sob Arthur pareceu desmoronar. As verdades que ele considerava firmes desmoronaram. Ele olhou para Clara, seu rosto contorcido em dor, enquanto as luzes piscavam. Quem? Quem é você? Arthur perguntou à figura, a voz trêmula, mas nervosa. Sou alguém que veio para revelar o que deveria ter sido esquecido.
Os murmúrios ficaram mais altos conforme cada um deles começava a perceber a gravidade da situação. O passado não estava apenas se repetindo, mas se manifestando de uma forma que desafiava sua própria existência. O que mais estava por vir? As peças do quebra-cabeça estavam em movimento, e a única certeza era que ninguém sairia ileso. Arthur estava paralisado, cercado pelo caos ao redor. A figura encapuzada, com sua voz profunda e ressoante, agora olhava diretamente para Clara, como se houvesse um vínculo invisível entre eles. O brilho do medalhão preenchia a sala com uma luz intensa que parecia pulsar em sintonia com a vida de sua filha. O que mais estava reservado para eles nesse momento repleto de tensão? Quem você é realmente? Arthur perguntou, sua voz tremendo com o peso das emoções. O medo e a raiva fervilhavam dentro dele. Ele queria proteger Clara, mas não sabia de quem ou do que. Eu sou o que você deveria ter sido, a figura respondeu, a voz ecoando pelas paredes como um ritual sombrio. Todos ficaram paralisados, em choque. Eu sou o passado que você esqueceu. A verdade que não queria ver. A sala parecia vibrar com a gravidade das palavras. Você não pode estar falando sério. Arthur gritou, a frustração explodindo como um vulcão. Dilacera sua vida familiar. Desmorona sua perspectiva. Essa não pode ser a verdade. Mas é. A figura insistiu, agora se aproximando ainda mais de Clara. Ela é a chave que pode libertar todos vocês, ou condená-los. O monitor de Clara respondeu em um apito agudo e alarmante, como se a própria sala estivesse em sintonia com o que estava prestes a acontecer, e de repente as luzes começaram a falhar ainda mais, quase como um aviso de que algo irreversível estava prestes a se desenrolar. Nesse momento, Lúcio olhou para Arthur, o desespero em seus olhos refletindo a urgência da situação. Não podemos deixar que ele faça o que quer. Clara precisa de nós. Uma onda de agitação percorreu o ambiente, e todos se moveram freneticamente. A mãe de Clara, agora à beira das lágrimas, tinha uma expressão de desespero. Por favor, o que você quer? Ela implorou a figura, sua voz quebrada pela dor. Eu só quero a verdade, respondeu a figura, e seus olhos brilharam com uma intensidade que Arthur nunca tinha visto. E ela vai emergir. É hora de despertar os segredos que sua filha guarda, segredos que podem ser sua salvação ou sua ruína. Nesse momento, um som estrondoso ecoou novamente, e as paredes pareciam se fechar em torno deles. Clara gritou, seu corpo se contorcendo violentamente na cama. O monitor disparou. Apitando de maneira intensa, Arthur, sem saber o que mais fazer, correu para a filha, desesperado. Clara! Ele gritou, alcançando a mão dela. Mas quando seus dedos tocaram a pele dela, um jato de energia percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica o tivesse atravessado. Ele caiu de joelhos, ao lado dela, a dor pulsando em seu coração. E então, a figura encapuzada fez um movimento rápido, apontando o medalhão em direção de Clara. A luz do objeto se intensificou enormemente, e uma onda de energia pareceu se desprender do corpo dela, criando uma distorção no ar ao seu redor. Arthur viu flashbacks de momentos de alegria, dor, amor e traição passando por sua mente, imagens da infância de Clara, momentos que ele nunca conheceu. Havia uma história antes dele e que ele ignorava. Neste momento, um som estrondoso preencheu o ambiente. A figura repentinamente teve sua voz cortada, e com um gesto rápido, o medalhão tragou toda a energia no ar, deixando todos em silêncio. Mas a transformação foi horrenda. Clara, em vez de se estabilizar, começou a flutuar acima da cama. Seus olhos se abriram em incentivo, mas não eram os mesmos. Sua expressão era uma mistura de dor e felicidade. Clara, não! Arthur gritou, seu coração despedaçando-se junto à visão da filha. A luz emanada pela figura e pelo medalhão formou um campo. O que você fez com ela? Lúcio rosnou, mas tudo se tornava ainda mais confuso. Eu não fiz nada. A verdade dela está sendo liberada. A figura exclamou. O pânico tomou conta novamente, enquanto o monitor começou a apitar cada vez mais rapidamente. A sala girava em torno de si mesma.
O espírito da verdade dançava ali. Clara! Arthur tentou mais uma vez, mas ela agora parecia mais distante do que nunca. Nos olhos de Clara havia uma expressão que Arthur não conseguia interpretar. Uma força a segurava, mas o poder dela também começava a brilhar, ressoando como um trovão. Ele mal tinha certeza se ainda estava vendo a sua filha. O que havia se tornado dela? E então, dentro daquela agitação e confusão, a figura lançou uma última afirmação que cortou o ar com a precisão de uma faca. O maior segredo do passado de Clara não é o que a uniu a Lúcio, mas sim quem realmente é o seu pai. O silêncio foi ensurdecedor. Arthur sentiu o chão se abrir sob seus pés. A afirmação dele arrebatou-o completamente. O que isso significava? Ele tinha que descobrir, porque já estava demorando demais. E assim, naquele turbilhão de revelações e sentimentos, Arthur percebeu que tudo o que ele tinha construído estava prestes a desmoronar. A passagem aberta sob seus olhos revelava o labirinto imprevisível do que poderia ser verdade. E a única certeza era que o futuro estava escuro e cheio de perguntas, esperando para serem respondidas. Arthur estava em um turbilhão. A figura encapuzada havia revelado verdades que não conseguiria processar. O que isso significava para ele e Clara? O medalhão da figura brilhava intensamente, e a energia pulsava no ar. Clara flutuava, e ele sentia que todo o seu mundo estava desmoronando. Clara! Ele gritou, estendendo a mão, mas o campo de força parecia afastá-lo. A dor que sentia no peito era imensa. Ele estava perdendo sua filha e não sabia como salvá-la. Os olhos de Lúcio estavam arregalados. Ele também estava em choque. O que ele quer? O que estamos esperando? A frustração na voz dele ecoou pela sala, e Dona Rita estava em um canto, as mãos na boca, apavorada. O médico, por perto, tentava controlar o pânico da situação. Precisamos estabilizá-la. Agora! Mas a luz do medalhão os hipnotizava. A figura encapuzada sorriu, e isso fez o estômago de Arthur se revirar. Vocês não entendem. Clara precisa aceitar quem realmente é para escapar do destino que a aguarda. As palavras cortavam o ar como uma faca. Arthur sentiu que não tinha tempo a perder. Clara, escute-me. Ele tentou novamente. Você precisa lutar. Você é forte. Lutamos juntos por tudo. Naquele instante, algo incrível aconteceu. O olhar de Clara encontrou o de Arthur, e a conexão entre eles parecia superar a barreira. Pai! A voz dela ecoou, a intensidade gerando uma onda de energia que forçou Arthur a recuar um passo. O monitor apitou fervorosamente, seus batimentos subindo. Eu não posso, eu não consigo. As lágrimas escorriam por seu rosto. Você pode, Clara! Ele gritou, a voz carregada de emoção. Apenas se lembre de quem você é. Você não está sozinha. Isso parecia criar uma mudança. A figura encapuzada atacou mais, apontando o medalhão, mas a luz começou a enfraquecer, enquanto Clara também parecia ganhar força. Eu preciso de você, pai. Estou pronta. E com isso, uma explosão de luz envolveu Clara, uma onda que se espalhou pelo quarto. Arthur sentiu-se puxado para mais perto. Era como se o poder dela estivesse reescrevendo a realidade. E então, em um momento de pura respiração, Clara caiu, deslizando lentamente para o leito. O monitor piscava, seu coração batendo forte, mas a energia ao redor estava diferente, mais leve. Não, você não pode! Gritou a figura encapuzada, seu poder parecendo desmoronar. Mas Clara havia encontrado sua força, seu verdadeiro eu. Arthur se aproximou. Tá tudo bem, Clara. Eu tô aqui. O toque dele na mão dela foi um bálsamo, e a luz começou a se dissipar, enquanto a figura encapuzada se debatia, preenchida por uma raiva impotente. Vocês vão se arrepender! Gritou a figura, antes de se desfazer em uma névoa escura que desapareceu no ar, como um pesadelo que se dissipa com o amanhecer. O silêncio caiu como um manto pesado.
Mas o caos havia finalmente cessado. Dona Rita estava paralisada, em choque, os olhos marejados. Clara, tá tudo bem? Arthur se destacou, observando a cena. Clara estava ofegante, mas ainda ali. Eu tô bem, ela disse. Mas a fraqueza em sua voz era evidente. Lúcio se aproximou, a preocupação estampada no rosto. Clara, precisamos conversar. Sobre tudo isso. Sobre quem somos. Arthur ficou em silêncio, a mente elétrica com tudo o que tinha aprendido. Já não era mais sobre ser rico ou pobre, mas sobre a verdade e o que realmente importava. Ele olhou para Clara e Lúcio, alguém que poderia ser seu filho também. A revelação era avassaladora. Não devemos esperar mais, Arthur disse, a voz firme. Precisamos enfrentar esses segredos juntos, como família. Clara olhou para ele, a luz em seus olhos renovada. Sim, como família. Naquele momento não era apenas sobre os conflitos do passado, mas sobre um futuro que eles poderiam construir juntos. Mas o que mais estava escondido nas sombras? E assim, enquanto um novo caminho se desenhava diante deles, o que mais esperava por descobrir? Um mistério pairava sobre o futuro, uma corrente que ligava seus destinos. O que mais estava por vir? O que viria na próxima aventura desta família inesperada? Antes de irmos, preciso lembrar de algo fundamental. Você precisa se inscrever imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estamos preparando. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer esta comunidade crescer. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é essencial e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.